Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje aqui pela segunda vez com a gente, ele que o ano passado falou de um assunto muito interessante envolvendo emoções e hoje ele está aqui de novo para falar sobre karma. Karma envolvendo a família, envolvendo doenças, enfim, tudo que pode estar envolvendo esse assunto que especificamente karma eu nunca trouxe no programa. A gente sempre fala separadamente, um ponto ou outro, mas só o programa sobre isso não. Então está aqui com a gente Newton Júnior, ele que é espírita, ele que é palestrante, ele que colabora com o Seara de Jesus, né? O Centro Espírita José. Desculpa, tem o de Jesus também? Tem o Seara de Jesus. Tem, né? Eu até colaboro, que eu não vou fazer palestra vai lá. num, vai no outro. O seu é Seara de José, né? É. Seara de José, perfeito. E também ele é psicanalista. Então esse é o tema de hoje e eu quero rapidinho então dar aqui o recadinho do primeiro bloco, que é do terapeuta Alberto Santini Filho, ele que é um baita de um ortomolecular, que convida os nossos amigos telespectadores a conhecer esta mais moderna técnica de terapia ortomolecular com reposições de oligoelementos via derme, trazendo enormes benefícios na saúde física e emocional. É um sucesso na Europa e Estados Unidos, o Brasil está conhecendo ainda, né? O Brasil demora um pouquinho às vezes, algumas coisas demoram mais. E se você quiser saber muito mais, você pode acessar o site dele, santiniortomolecular.com.br. Ele tem especializações, além do Brasil, tem na China, na França, na Bélgica, né? Tem a Clínica em São Paulo e a Clínica em Santos. Para quem é da Baixada Santista, para agendar é só ligar no 3232 1909, 3232 1909. E a Clínica em Santos é na rua Júlio Conceição 209. Está fazendo o mesmo preço de antes da pandemia e em até 10 vezes no cartão, tá bom? Preço que sai baratinho para você ter uma excelente técnica, ajudando aí, colaborando na sua saúde e na qualidade de vida, sem dúvida. Newton, obrigado pela presença mais uma vez, viu? Eu agradeço pelo convite, fico muito honrado de estar aqui. A gente fuça tudo, né? Eu fuçando o YouTube, eu vi lá você falando sobre karma, eu achei muito interessante. Falei, olha, é um bom tema para trazer aqui para o programa. E até para desmistificar um pouco, né, Jadir? Isso. Desmistificar um pouco, porque o karma, essa etimologia do karma e do dharma, ela vem do sânscrito, é uma língua sagrada, hindu, e nós trouxemos para o nosso ocidente, né, e nós corrompemos um pouco, porque o karma, a gente tem uma ideia assim, meu karma, acabou, fim de papo, vou ter que capturar isso aí. Só que a etimologia diz o seguinte, que é uma ação, que todos nós temos ação, né? Dentro da doutrina espírita, a gente entende como ação e reação, né? O nosso livre-arbítrio. É lei universal, né? Ação e reação é lei universal, lei de Newton, né? Não inclusive, exatamente. Estudado pela física. Mas é porque exatamente isso que você falou. Muitas vezes a pessoa fala assim, esse é meu karma, e aí ela se acomoda. Né? Ela pode ter esse karma, ela pode estar trazendo isso, mas compete a ela o livre-arbítrio de modificar isso, né? Com certeza. E o livre-arbítrio, ele sempre nos leva a um caminho em que nós construímos o nosso futuro. Porque o livre-arbítrio, ele está ligado ao presente, né? Todo dia, quando eu costumo... A sua ação agora, né? Todo dia, quando a gente acorda, eu costumo até relembrar os tempos das nossas agendas da adolescência, que a gente escrevia. Eu acordei, vou escovar o dente. O diário, né? Aquele diarinho. O diário. E quando eu acordo, está em branco essa minha folha. Né? E o que eu faço? Com as minhas ações, as minhas atitudes e até pensamentos, ou eu reforço o meu passado, ou ressignifico e modifico o meu passado, preparando para o futuro. Porque, na realidade, o futuro não existe. Né? Quando a gente encarna com um projeto reencarnatório que não é definido. Né? É um projeto, é um caminho, que nem você. Você, quando vai aqui para a sua casa, você tem um trajeto de preferência, não tem, mas de repente você quer mudar. Fala, hoje eu vou para no barzinho, na padaria, eu vou comprar vou para o supermercado. Então, eu decido esse trajeto. E ao decidir meu trajeto diário, eu posso fortalecer as coisas saudáveis e construtivas do meu passado, né? Seja um passado pretérito, né? Ou atual, né? Ou então eu modifico algo que eu deveria fazer para poder melhorar a minha vida
Eu não faço, ao contrário, eu ainda comprometo ele. Então, o meu futuro eu estou escrevendo hoje, nesse momento. Exatamente. Né? Quer dizer, muitas vezes as pessoas têm a palavra karma como uma coisa pré-definida, e não é assim, né? Não, de jeito nenhum. É uma reação de uma ação que você teve no passado, mas que conforme o que você fizer hoje, você pode modificar. Sim, né? sim, com certeza. Você pode modificar aquilo que provavelmente estava prescrito, mas você tem essa possibilidade de alteração. E Dharma, o que significa? O Dharma, na realidade, ele é o que está definindo a natureza, ele é o projeto de Deus, digamos assim, né? É o que está definido, as coisas que estão realizadas, ou seja, é a ação do universo como um todo, né? Quando eu estou dentro de um projeto construtivo, eu estou indo de encontro ao Dharma. Quando eu estou num projeto destrutivo, eu tenho que ressignificar o meu karma, porque são as ações diárias, para poder ter... O que a doutrina espírita fala da ação e reação e causa e efeito, né? O efeito, ele é o quê? É o projeto na qual a gente está definindo o nosso futuro, né? Ou seja, tudo aquilo que eu faço tem uma consequência. E nessa consequência pode ser positiva ou degenerativa, né? Isso quem define sou eu, com as minhas atitudes. Até o pessoal fala assim, não, mas eu vou pedir para os meus protetores, para os meus de guarda, eles nos orientam, mas eles não mexem na nossa cumbuca, né? Ou seja, eu é que tenho que mudar Tem que decidir, né? A decisão é individual, é de cada um. Exatamente. Né? Newton, e no caso familiar, onde entra o processo kármico? Então, no projeto familiar, dentro da própria família, todos os envolvidos, sejam em coisas positivas ou coisas negativas, eles têm uma responsabilidade. Então, digamos que dentro de uma família nasce uma criança com um problema, né, que a gente fala que é karma. Não é karma, esse espírito ele está resgatando, ressignificando um processo anterior. E a família, como é que vive nisso? A família, ela também é corresponsável. Tem duas situações. Ou ela está como cúmplice da reencarnação anterior, ela está ressignificando também, ou por amor àquele ser, ela fala, não, eu vou entrar na família... Sem ter tido envolvimento Sem ter tido envolvimento dentro, não envolvimento que eu digo, dentro do erro que ele cometeu. Tá. Né? Digamos que ele é um pai. Fala assim, meu filho, não faça isso, não use drogas, saia da criminalidade. Ele está fazendo a parte dele, mas o espírito, ele que decide a própria vida, né? O ser que define o seu projeto. E aí, nesse momento, ele desencarna, a família desencarna, e ele precisa retornar, né, nesse processo de resgate. Por amor, um pai, uma mãe, uma avó, um avô, até um irmão, fala assim, não, eu quero ajudá-lo, sem ter um vínculo em função do que aconteceu, né, uma cumplicidade. Mas, na realidade, por amor, por solidariedade, por fraternidade, ele vai e nesse projeto ele faz parte da família. Então, necessariamente os pais, eles têm uma responsabilidade pelo que está acontecendo. Pode ser por amor também. Entendi. Newton, e assim, muitas vezes a gente percebe famílias que não se dão bem. Pai com mãe, com filho, filho com mãe, entre irmãos, uma relação de brigas praticamente uma vida inteira, né? Acho que todo mundo aí que está nos vendo conhece alguém. Tem alguém, ou a própria família às vezes, que eles não se dão bem a vida inteira. Desde que aquela criança nasceu, existem confusões, brigas. Conflito, uma animosidade, né? Isso normalmente é sim oriundo de ações de uma outra vivência que trouxe para eles tentarem resolver e continuam não resolvendo. Mas também tem aqueles casos, viu, Jadir, que a animosidade começa no útero da mãe também. Né? A gente tem que entender muito também, entender esse processo, porque o espírito, quando ele encarna, que ele está no útero da mãe, apesar de estar lá quietinho, né, muitas vezes, mas ele está percebendo tudo ao seu redor. Então, uma briga, uma discussão, um conflito entre marido e mulher, né? Ele sente essa animosidade e começa a ver que aquele ambiente é um ambiente não é harmônico, é desagradável, hostil.
E ali ele já começa a ficar preocupado, né? Uma palavra que uma mãe fala, num momento assim, só de insanidade, né? Se eu soubesse, não tinha ficado grávida, para aturar... Porque às vezes não é o que ela quer, mas falou. Mas falou, entendeu? Eu, como terapeuta, eu faço regressão de memória, de vidas passadas eu não gosto, eu faço, mas eu não gosto de fazer, porque eu costumo dizer, você vai mexer no que está quieto. Você já fez TVP, então? Porque funciona assim, eu já tenho um problema agora, né, que já está difícil de solucionar. Vou mexer no meu passado, no teu inconsciente e trazer algo, às vezes, que está lá quietinho, que não Mas é o TVP momento. não é para isso? Terapia de vivência passada Sim, não é para isso? Não, é que hoje em dia o problema é assim, está muito dissidente isso. Todo mundo quer fazer para descobrir o que tem. E não é assim. Eu acho que tem que fazer uma anamnese, que é uma análise, né? Fazer uma anamnese para ver se realmente você precisa. Se é necessário você fazer esse retorno. Porque às vezes você indo uma regressiva de memória, porque tem a memória de vidas passadas, você e fazer uma regressiva de memória onde você vai até o útero, às vezes já é o suficiente. Há muitos casos que eu atendi que o fato de você ter ido no útero, né, até antes, a criança com 6, 7 meses, que é um momento muito sensível da criança, né, do espírito como um todo, que está naquele processo de reajuste com o mundo espiritual, do que ele é e o que ele está vivenciando. O mundo material, né? Exatamente. Então, só o fato de você chegar, às vezes, até esse processo, você já modifica. Há muitos casos, mesmo já disse, que o problema está no útero. Porque quando o espírito vai encarnar, o que acontece? Ele já tem um trauma do reencarne. Porque ele está no mundo espiritual, já se adaptou ao mundo espiritual, que nem aqui, né? Nós podemos reclamar da vida. Não tá ruim, mas está bom, como a gente costuma brincar, né? Mas deixa eu mudar a pergunta, então. Todas as pessoas da nossa família necessariamente já viveram com a gente numa outra vivência ou não? Ou pode ser que novas almas estão entrando na nossa vida? Eu costumo dizer que cada caso é um caso, né? Hoje, segundo o Emmanuel, nós temos quase 30 bilhões de espíritos no planeta, né? Sendo que 8 estão reencarnados. 8 encarnados, 32 em fila de espera. Não, 20 e pouco, né? São 30 é o todo, né? Tá. Então, 8 encarnados, 20 e poucos bilhões esperando tá na fila. Então, o que acontece? Mas cada caso é um caso. A encarnação de cada um é diferente. Pode sim. Há aqueles casos, por exemplo, o Divaldo Franco tem um livro, né, da Transição Planetária, que é um livro excelente que eu aconselho, que ali tem espíritos que estão vindo de outro planeta, de Alcyon, né, que não tem vínculo nenhum com os terrestres. Eles estão vindo justamente para poder nos auxiliar nesse processo de transição que estamos vivendo hoje. Né? Então, quando eles chegam aqui, eles não têm vínculo familiar, mas eles precisam, para reencarnar, aqueles que se dispõem a fazê-lo. Né? Então, pode sim, espíritos querer encarnar e a afinidade vibracional da mãe e do pai, ela é propícia para ele encarnar. Mas sem conhecer anteriormente. Sem conhecer. Tá. Porque precisa de um ajuste celular, porque a reencarnação... Mas a maioria já por conhecimento, sim, né? A maioria, sim. É que você já perguntou teve experiências anteriores de mãe, que virou filho, que virou troca de grau de parentesco, né? Pode haver? Pode, sim. Mas a maioria é ajuste de ressignificação emocional. Tá. Porque, segundo Emmanuel, ele nos diz o seguinte: se você quer ter uma pessoa, ficar nessa família por muito tempo, odeie os familiares. Porque enquanto você não tirar esse ranço, você não vai sair... Você continua com eles, né? Continua com eles. Então, é um processo que é inevitável. Então, essas famílias que brigam muito, a vida inteira eles passam brigando, não é nem que chegam a se separar, né? Mas ficam juntos, mas brigando, nunca tem paz. Normalmente, esses já devem estar vindo de problemas anteriores que estão aqui para tentar se ajustar. E se não se ajustar, de novo, como você falou. E tem um detalhe, a gente acha assim, que se eu desencarnar agora, eu estou com um atrito muito grande com meu irmão, sei lá, com a minha esposa, com meu filho. Se eu desencarnar na próxima encarnação, eu venho com ele. Não necessariamente. Eu vou ter, sim, uma necessidade de resgate futuro, mas não precisa ser na próxima.
Por quê? Porque tem dois fatores importantes, né? Um é a minha capacidade de suportar a situação, né? Um é outro. E o outro, o compromisso que eu tenho com esse espírito. Porque, de repente, o meu atrito com você é tão grande que não adianta que na próxima encarnação não resolve. Eu tenho que me lapidar um pouquinho para poder suportar o processo. Entendeu? Então, eu passo uma encarnação mais leve, diluo, e na outra encarnação, quando eu tiver em condições, aí você regressa. A gente nos regressamos de novo. Dá um passo menor, né? É um passo Dá menor. um passo menor. Passo menor. Hoje a gente está vivenciando aí uma crise de racismo muito grande pelo mundo, né? Racismo pelo mundo. A minha pergunta é, será que esse racista, por exemplo, ele volta na condição de quem ele tinha preconceito nessa vida? Será que ele volta naquela condição? Olha, nós podemos falar, porque tem uma informação apócrifa, né? Porque é uma coisa, desculpa interromper, não, mas é uma coisa pelo qual eu torço. Se o cara ele é racista, por exemplo, em relação à etnia, né? Como está sofrendo o jogador brasileiro lá, sim, por ser negro, eu fico pensando, esse cara não merecia voltar então na outra cor e sofrer o racismo, né? Porque isso parece uma coisa de vingança também, o que não é bom, obviamente. Mas é que é tão absurdo você discriminar uma pessoa pela cor da pele. O que tem uma coisa a ver com outra, meu Deus? Não é? E tantos em relação a pessoa ser judeu ou não, né? Ser judia ou ser homem, ser mulher. Somos todos seres humanos, estamos aqui num processo evolutivo. Por que aparece? Porque acho que a criança não nasce assim, né? Não. Ela se torna assim, né? Se torna assim. Para mim é incompreensível isso. O que acontece todos nós, viu, Jadir? Nós temos uma coisa chamada reminiscência. O que é reminiscência? São os nossos arquivos acásticos, nossos arquivos espirituais. Deus nos deu a dádiva do esquecimento com a reencarnação. Então, até o momento do útero ainda existe uma lembrança, mas vai diminuindo até chegar no esquecimento. Só que existe em nós a lembrança espiritual. Aqueles espíritos que na outra encarnação foram negros, que foram, né, bateram, ou seja qual for a etnia que for, judeus, por exemplo, o que acontece? Eles têm neles o ranço, o ódio, a raiva. E voltam ao contrário? De volta ao contrário. Eu vou pedir para a gente continuar nesse assunto no próximo bloco, vamos falar sobre doenças também, tá bom? Beleza. A gente volta já. Estamos de volta em nosso segundo bloco, hoje conversando com o Newton Júnior a respeito de karma, ele que é espírita, colaborador do Seara de José e também é psicanalista. E eu quero só dar um recadinho nesse bloco de uma peça de teatro sensacional, imperdível, que vai ter em Santos. Olha, venha desvendar os mistérios da mente humana e aprender sobre a gestão das emoções com um novo espetáculo de Augusto Cury, famoso psicólogo, né? Augusto Cury. Vem uma peça dele chamada, com base no livro, O Homem Mais Inteligente da História. Claro que estamos se referindo aqui a Jesus Cristo, né? Única apresentação em Santos no Teatro Municipal. Teatro Municipal. Vai ser no dia 28 de julho, agora, 28 de julho, é uma sexta-feira, às 21 horas, tá bom? Às 21 horas. Quem tiver interessado, compra pela internet. É só escrever lá, Bilheteria Express. Express termina com 2 S's, tá bom? bilheteriaexpress.com.br, aí na telinha. O homem mais inteligente da história, você vai se emocionar, refletir e se identificar. Newton, você estava falando aí então sobre racismo, né? Das diversas formas de racismo, porque tem várias formas de racismo, né? E eu fico pensando, será que nesse processo kármico a pessoa até não vem ao contrário, né? O preconceito que ele tinha com determinada coisa, ele volta naquela condição numa outra vivência, até para ele sentir, ele perceber que somos todos iguais. Isso é um detalhe. Isso é uma suposição minha ou pode acontecer? Essa pergunta sua é excelente para poder até esclarecer algumas coisas. Não existe fatalismo.
no universo, não tem fatalismo. Nem coincidência. Nem coincidência. De repente, aquele espírito que foi um racista, etnia, seja o que for, ao desencarnar, ele percebe o erro que cometeu. Ele fala, cara, como ignorância da minha parte, porque a gente fica no mundo espiritual, ou ao mesmo tempo, ou mais do que nós tivemos aqui. Alguns espíritos hoje estão encarnando com 1000 anos, que são os babilônios. E no mundo espiritual cai a ficha, é isso? É quando cai a ficha. Cai a ficha. Para aqueles que são mais novos, talvez não entendam o que quer dizer, né? Não, é quando você percebe o erro que cometeu, porque você no mundo espiritual, a tua visão, a tua mente, a tua consciência se amplia. E você vê que, cara, não valeu de nada o que você fez, né? Toda a sua... Então, lá eles percebem o erro cometido e necessariamente não tem que vir, né, como uma pessoa dentro da mesma situação que ele criticava. Ele pode, ao contrário, ele fala assim, eu vou ser um defensor. Né? Então ele se torna, vem como um líder, como alguém que briga, pega ONG, né? Isso, então para cada caso é um caso. Né? Então nesse processo de mudança, ele pode sim vir passar pela mesma situação, porque pediu, ou porque a gente chama de compulsória, encarnação compulsória. Né? Empurro você, entendeu? Senão você vai e acabou. Então você vai vivenciar aquele sentimento, que você vai contrabalançar, né, o ódio que você tinha daquela etnia ou daquela situação, e aí você vai sentir na pele e vai ter um contraponto, né? E ali você começa a perceber os dois lados. Quando você volta para o mundo espiritual, é que te dá consciência. Porque nós só Porque normalmente é a nossa escolha, da forma como você quer voltar, não é? Exatamente. É a nossa escolha. Pelo menos é o que eu vejo os espíritas falando. A nossa escolha ou não, né? Porque tem gente Pode ser imposição também? Pode, porque tem espírito que não quer reencarnar. Entendeu? E nós hoje estamos num momento importante da sociedade. A gente fala do planeta, mas não é da sociedade. Que é justamente essa transição do provas e expiações para a regeneração, que é o momento em que nós vamos começar a tomar consciência. Porque se você vê, Jadir, hoje existe mais pessoas, apesar que muita gente não vai concordar comigo, mas existe muito mais pessoas conscientes, né, dos erros que está acontecendo, pessoas que estão se indignando com atitudes de racismo, de os animais, né? Hoje nunca se defendeu tanto os animais, a natureza como um todo, a própria imoralidade, criminalidade, existe uma indignação muito grande. Então, nós estamos começando a ter essa visão. Né? Necessariamente, com isso, eu não preciso passar pelaquela situação. Ao sair daqui e chegar no mundo espiritual, onde minha consciência se amplia, e eu percebo os erros cometidos, a partir dali eu começo a falar, caramba, eu preciso mudar isso. E vou implorar para reencarnar. Só que isso vai demorar muito. Imagina hoje em dia, com essa montoeira de espíritos que estão lá, né? Quando eu partir daqui, que número vai ser minha ficha, né? Porque a molecada já é bom entrar na fila do encarne de novo. Porque a molecada não quer ter filho, você já reparou, né? Minha avó teve 11. Mas o planeta não pode mais ser tanta gente, né? Já não quer mais, então a fila está grande. 8 bilhões de pessoas, acho que já está muito bom o planeta, né? Já é muita gente, né? Até pensando em recursos naturais também. Exatamente. Né? Você tem que recuperar. E assim, e se você insistir nesse processo, né, negativo, como o planeta está transicionando, você não encarna mais aqui. Você vai encarnar num local onde você precisa, que é a famosa exílio, né? Que muito se fala hoje, Chico Xavier comentou e Divaldo fala, e hoje está em evidência dentro da linguagem espírita. Né? Bom, falando nesse ponto que você falou de transição, já nós vamos falar sobre doenças também, né, que eu prometi falar nesse bloco. A gente começa nesse bloco e termina no outro. Mas esse processo de transição, o que tem me assustado muito, eu tenho visto muito no YouTube a postagem de número enorme de grupos espíritas ou alertas informando sobre psicografia, que vem de Bezerra de Menezes, do próprio Chico Xavier, de André Luiz, sei lá, vem tantas mensagens de grupos diferentes sobre um processo transitório da Terra,
onde haverá problemas muito sérios da natureza, né? Na forma de vulcões entrando em ação, furacões e o mais preocupante deles são terremotos. Eu vi já vários vídeos de grupos diferentes, de lugares diferentes, todos falando de uma vez só, parece que houve uma combinação, mas acho que um grupo não tem nada a ver com o outro, sobre terremotos que vai ter grandes na América do Norte, Estados Unidos, pegando parte do Canadá, pega toda a América Central, pega o lado oeste da América do Sul, o Brasil vai sentir alguns abalos, enfim, tem uma série de coisas assim que te assusta, você vê aquilo lá, assusta e diz que vai ser uma grande redução, inclusive, do número de habitantes do planeta. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? É o que mais tem na internet, né? É o que mais tem, mas um número muito grande. Sabe o que acontece? Hoje, o ser humano, nós, né? O ser humano parece que eu estou fora, não, mas nós estamos muito carentes, porque nos sentimos os invisíveis sociais. Então a internet, todo mundo quer ter like, todo mundo quer ter as inscrições, né, os likes. E nós somos seres justamente muito estereótipos, ou seja, a gente olha o mundo externo e esquece de cuidar da gente. Então um fala, o outro vai e fala também, repete. Você pode ver que muitas vezes está repetindo o que o outro falou. Você às vezes corta e faz até gente falando do terceiro segredo de Fátima, que é isso que vai acontecer agora. Tem mensagem de Nossa Senhora, de Maria, Mãe de Jesus. Nós tem de tudo quanto é lugar. Os famosos falsos profetas que Jesus falou. Na realidade, quando ele falou falso profeta, necessariamente não precisa ser religioso. É que ele não tinha o termo fake na época, né? Exatamente, não tinha o termo fake. Ou seja, são os fakes. Espero que seja, porque é um número muito grande que está aparecendo. O que está acontecendo? É um número que grande. Vai ter ajuste na Terra. Isso isso acontece desde que você, professor, sabe disso, desde que o mundo é mundo, você tem. Tanto é que o nosso continente hoje não era assim alguns milênios atrás. Né? E ele vai se ajustar de novo, que as placas tectônicas estão se ajustando. Mas não é assim, né? A coisa é gradual. Tá certo? Então, mas é aí que tá, é gradual, mas o que eles estão falando é uma coisa que vai acontecer de 2023 a 2025. Quer dizer, é uma coisa de grande porte e algo que nós estamos muito próximo. O planeta está para, a Terra está para acabar. Há muito tempo, né? Há muito tempo. E acabar em 2012, lembra? Não é? Lembra 2012? Lembro. Saiu até o filme 2012. Então, toda essa conversa a gente está ouvindo há muito tempo. O que nós temos que lembrar, todos nós, e não precisa ser religioso, não. Basta a gente ser assim, espiritista ou espiritualista, ou saber da nossa essência, da nossa realidade, porque nós somos o quê? Espíritos ou almas, ou seja o nome que for, encarnado do mundo espiritual, encarnado, e vamos voltar para o nosso local. Nós temos que entender que o planeta Terra, ele não está em nossas mãos. Ele está na mão de Jesus, que é o nosso governador planetário. Né? E não é o que eu acho, que deixa de achar, que vai acontecer. O homem, ele não tem o poder de destruir a Terra, não tem. Por quê? Porque a Terra, ela não está isolada no universo, concorda comigo? Não. Nós somos parte de um todo. Tudo está interligado. Está tudo interligado. Então você não pode destruir a Terra e assim por diante. O que está havendo realmente é um ajuste. Agora, eu particularmente não acredito nesse período de 25, 26, que vai haver maremoto? Vai. Né? Que vai haver terremoto? Mas o que eles falam é de grande porte, sim, não é esses pequenininhos que a gente... Pequenininho entre aspas, né? Mas... Então, eu particularmente, como eu não sou vidente nem nada, não converso com Maria, nem converso com Bezerra de Menezes, eu não acredito que seja dessa situação que eles estão falando hoje. Agora, você falou um ponto importante, viu, que a gente tem que começar a pensar um pouco. Primeiro, um espírito do porte de Dr. Bezerra de Menezes, ou de Maria, né, Mãe de Jesus, tem mais do que fazer, já começa por aí, né? Do que ficar mandando mensagem pra gente, tá certo? E se uma coisa vai acontecer, eles não vão vir aqui falar pra gente. É inevitável. Olha, gente, é inevitável. Mas eles põem, Newton, na forma de alerta para que você tome suas medidas pessoais, para que você mude sua postura, né? Então é um alerta individual, para que você mude seu comportamento. Essa é a ideia.
né? Sim, Então, mas essa é a explicação que eles dão. Sim, mas a forma, eu tenho visto muito, tenho acompanhado muito mais por isso tudo. Certo. A forma da linguagem que tem tido é uma linguagem que não é de um espírito do escol. Sei. Né? E eu acredito que Maria, mãe de Jesus, né, ela não viria dar notícia. Aqui é Maria, não viria. Porque que nem vamos falar assim, de um dono de uma empresa, né, o presidente da empresa, ele quer dar um recado, ele fala com o vice, que fala com a diretoria, que fala com a gerência, que o supervisor daquela equipe vai lá dar o recado. Então, ele se identifica, ó, aqui é o supervisor, falando assim, entende? Então, o problema é que está tendo muito misticismo e muito fatalismo nessa situação. Você acha que as pessoas estão querendo ganhar like, é isso? Sim, eu acho. Nós estamos muito, como terapeuta, né, a gente percebe que as pessoas estão muito, muito carentes de ser percebido. Eu costumo dizer que a invisibilidade social, né? É a necessidade de se impor, de e aparecer, emocional, né? entendeu? São, principalmente nós agora, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Porque, não sendo saudosista, mas na época, minha época, a época dos meus pais, a coisa era mais amena, né? A pessoa trabalhava, chegava em casa, a família almoçava né? Todos juntos, filhos, não tinha celular? todo mundo junto. O pessoal se encontrava, né? E hoje o que está acontecendo? As pessoas à nossa volta, elas demonstram lá, olha, eu estou em Dubai, comprei um carro assim assado, né? Olha o meu relacionamento, que maravilha. Uma exposição nas redes sociais absurdas. Né? Família margarina, né? Você vê muito aquela família de margarina, todo mundo. E a gente sabe que não está assim. Aí eu me sinto frustrado. Por quê? Porque os meus filhos não são do jeito que aquela pessoa é. Minha esposa não me trata como, né? A outra lá do vizinho, do amigo, né? Não é isso? Então, olha como ela trata, meu benzinho, meu amor. Isso aí frustra, porque nós somos Pela comparação, né? Somos seres carentes, nós somos carentes. Né? E hoje, mas muitas vezes também são falsas felicidades, né? A pessoa que posta lá também. Exatamente, exatamente. Né? Muitas vezes a pessoa está postando aquilo justamente para preencher o vazio existencial que há nela. Você como psicanalista sabe melhor do que ninguém, né? Você deve ter muito isso também. Sim, com certeza. As pessoas percebem, as pessoas fora da sociedade, elas são do jeito. Aí quando vai procurar a gente, elas se desmontam, entendeu? Porque estão com esse vazio muito grande, e nós estamos com esse vazio. E quando Jesus, que é o nosso modelo e guia, né? Não religioso, mas na realidade aquele CEO, né? Um dos maiores psicólogos, ele quando chegou para a gente, ele falou assim, olha, é o seguinte, eu posso te curar, cara. Só que a gente achou que era o corpo físico. Mas o importante é o emocional. O emocional é o principal responsável pelas enfermidades. Perfeito. Newton, a gente falou, o bate-papo ele se torna leve, gostoso. A gente vai por vertentes, eu gosto disso, não gosto de seguir pauta, né? Eu sempre falo que no comecinho do Fronteiras eu tinha que seguir pauta. Depois de um tempo eu falo, não quero mais pauta porque a gente tem... Esse bate-papo ele flui naturalmente, eu não gosto de coisa programada, engessada, fica gostoso. E a gente até desviou, mas não tem importância, ficou ótimo o assunto. E eu quero voltar para o karma, falando sobre doenças agora no próximo bloco, tá bom? Eu tenho que dar 2 recadinhos da Agenda Fronteiras da Ciência, 2, muito interessante. Então preste atenção, pegue a canetinha para você anotar aí, tá bom? Então vamos lá, chamando a Agenda do Fronteiras. Começando com a farmácia Homeofórmula. Dica da Homeofórmula é o MR Complex. É uma união de 3 cogumelos para defesa, imunidade e longevidade. Benefícios? A união desses 3 cogumelos atua como um oxidante que protege o DNA celular e mitocondrial, aumentando a energia das células, reduz a fadiga, melhora o desempenho físico e a memória, reduz níveis de triglicerídeos e colesterol ruim, modula o sistema imunológico e inibe processos inflamatórios do fígado e protege do dano oxidante que causa o envelhecimento e também o câncer. Para mais informações, procurem as farmacêuticas da Homeofórmula, que fica no Gonzaga, na Rua Bahia, 194. E tem também o Empório da Homeofórmula, que fica na Rua Tolentino Filgueiras, 147. Faz cada pão delicioso
e nutritivo, tá bom? Farmácia Bahia 194 e o Empório Tolentino Filgueiras 147. A gente encerra então com a Seitonaye do Brasil, Regional Santos, que comunica o ciclo de estudos da prosperidade Uniclass. Objetivo: conquistas, conceitos, sucessos, sonhos e propósitos. Trabalhar as virtudes espirituais para prosperar na vida pessoal e profissional. No pacote de estudos, você vai pagar um precinho lá, mas está incluso o coffee break de manhã, almoço e um coffee break à tarde também, viu? Tudo isso já incluso no preço. Vai ser no Parque Balneário Hotel, uma vez por mês. São mais quatro que nós vamos ter, uma vez por mês, no dia 27 de agosto, 24 de setembro, 22 de outubro, 19 de novembro. Mais informações pode ser diretamente na Regional, que é a Rua Leonardo Reutemann, 17, em Santos, ou pelo telefone 3232-6687. E a gente volta já. Olá, estamos de volta em nosso terceiro e último bloco, hoje num papo muito gostoso com o Newton Júnior, ele que é espírita, colaborador do Seara de José, psicanalista, e o assunto é sobre karma. Nós vamos falar agora sobre karma ligada à doença. E esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin, que comunica para os telespectadores que tem lá ainda um lote da pedra purpurita, que foi a dica do Américo Barbosa para 2023. E além disso, na loja Mago Merlin, você encontra velas de todos os tipos de tamanho, banhos e ervas, imagens de orixás, imagens em resina de deuses, incensos, tocha de limpeza, linha de radiestesia, livros, pedras brutas e roladas do tipo A, que é a melhor que tem, e muito mais. Loja Mago Merlin tem os melhores preços e a melhor qualidade em produtos religiosos e esotéricos aqui do litoral. É só ir direto lá, fala com uma das meninas ou com o André, diga que viu no Fronteiras da Ciência e o atendimento será VIP. Endereço? Rua Pereira Barreto, número 12. É no Gonzaga, tá bom? Pereira Barreto 12, Gonzaga, ao lado do Shopping Miramar. E eu já quero, no começo desse bloco, dar o contato do meu convidado de hoje, Newton Júnior, né? Se você tiver com a canetinha em mãos, já anote. Se você tiver interesse, claro, eu vou dar 3 contatos do Newton Júnior e no final do bloco eu dou de novo se você não tiver com a canetinha, tá bom? Não precisa correr, né? Pega com calma. Então vamos lá. Primeiramente o WhatsApp do meu convidado, que é 13 99 664 5898. Confere? Confere. 99 664 5898. No Instagram, é só você colocar NJ, que é Newton Júnior, né? Newton Júnior, então NJ Psicanalista. No Instagram você sabe, tem que escrever tudo junto, né? Não pode dar espaço, né? Então, NJ Psicanalista. E no YouTube, é só você colocar o nome dele lá, Newton Júnior Psicanalista. Pronto, né? Achou. Newton, vamos lá então. Sobre doenças, até que ponto ou quando existe uma porcentagem, tem um estudo dentro do mundo espírita sobre as doenças que você adquire nessa vida, ela já é oriunda de um processo kármico ou se são novas realmente por alguma coisa que você está precisando de um reparo nesta vida? As doenças, na realidade, eu costumo dizer que são válvulas de segurança, que numa tubulação, você tem uma válvula de segurança, se passar daquela pressão, ela dispara. As doenças do corpo, elas são provocadas pelo comportamento emocional do espírito. Porque nós temos o campo mental, que é o comando do espírito, nós temos o corpo perispiritual, né, que é o molde, ele é a forma da nossa forma, né, ou seja, o molde do perispírito. E lá, assim como aqui, tem células orgânicas, células perispirituais que vão modelar o meu corpo físico. O que faz com que essa célula seja saudável ou não é o meu pensamento, sentimento e minhas emoções. Então, nesse comportamento que eu tenho durante o dia, eu posso intoxicar ou curar essas enfermidades, né? Tanto é que alguns casos que a pessoa fala assim, pô, eu sinto uma dor aqui, faz tudo quanto é exame, não descobre. Passa o tempo, o problema aparece. Por quê? Porque ele está no campo perispiritual. É quando a gente consegue fazer, na parte holística, as limpezas, o magnetismo, radiestesia, radiônica,
né? Quando chega no corpo físico, você tem que trabalhar os dois processos. O físico, o orgânico, através da medicina, né? E o espiritual. E o espiritual para poder, não adianta nada Mexer no perispírito. não adianta você consertar aqui se tua forma está torta. Porque então, vai continuar o problema. agindo na parte física, né? Então, esse problema hoje, que nós já somos seres milenares, né? Eu trago comigo disfunção emocional, comportamental em função de emoções, sentimentos, traumas, que está lesionando os meus campos astral, né? No caso, o meu perispírito. E essa lesão, ela tem uma tendência. Por exemplo, nós temos os chakras, né? Ou ponto de força, que nem o André Luiz fala, que é o coronário, frontal, o ágina, laríngea, isso é comum, né? Cada ponto de força, ele é responsável por um grupo de órgãos. Entendeu? Como se fosse uma usina, Sim. né, nossa, e tem as cidades que têm o seu... Então, quando eu tenho, por exemplo, o cardíaco, o chakra cardíaco, se eu sou um cara, digamos assim, que guardo mágoa, guardo rancor, que tudo me... sou um cara sistêmico, eu começo a prejudicar a energia do chakra cardíaco, ele fica com uma disfunção que compromete o quê? O nosso coração, os pulmões, o timo, que é uma glândula que o pessoal não dá muito valor não, mas ela é importante, muito importante. E nessa disfunção, com o tempo, aquele equipamento que é o coração, que não recebe energia adequada, ele começa a trabalhar. É que nem se você não manter o óleo do seu carro de acordo, trocar, né? Colocar a quantidade certa. No começo o carro é novo, beleza, você vai tranquilo, mas vai passando o tempo, existe o desgaste, né? É a mesma coisa. Então, assim é tudo, é o coração, é o pulmão. O que faz? Hoje não existe, a própria medicina já reconhece que não existe doença, existe corpos doentes provocado pelo problema emocional, né? Então, e o que é o emocional? O emocional, Jadir, é quando eu esqueço aquilo que eu sou. Não o que eu estou, mas o que eu sou. O que eu sou. Mas, Newton, deixa eu resgatar então a pergunta. Você explicou bem que é o emocional, o pensamento, as emoções que você externa, é que é importante, que determinam as condições do perispírito que acabam influenciando na parte física. Sim. Mas esse pensamento, que ligação ele tem com uma vivência anterior para você falar que essa doença é kármica? Boa pergunta. Qual é a ligação? Vamos falar do racismo, né? O racismo é uma coisa que tem que desaparecer, né? Uma pessoa ignorante, uma pessoa, né? Esse meu sentimento, ele gera uma energia, né? Se eu trago esse sentimento do meu passado, de um comportamento austero, de um comportamento de ignorância, né? De egoísmo, eu trago do meu passado. Eu vou reencarnar para quê? Para mudar o meu pensamento, o meu modo de ser, para que aquela deformidade que está no perispírito seja corrigida. Porque quando eu corrijo no corpo físico, eu não corrijo no perispírito. Eu arrancar uma vesícula, por exemplo, porque eu tenho muita pedra, e a pedra é provocada por uma rigidez de comportamento, porque a pedra, ela é o quê? É uma rigidez de comportamento, né, emocional. Aí eu dou uma disfunção, a vesícula não trabalha direito, e ela gera pedras, além dos alimentos, evidente. Mas, né? Então, o que acontece? Eu arranco a vesícula, mas eu não tiro o problema que é o meu comportamento. Vai gerar novamente. Entendeu como é que funciona? Aí o que acontece? Como eu não tenho mais a vesícula, esse meu comportamento não mudou, ele vai prejudicar outro órgão, os rins. Então, se você traz isso de uma outra vivência, você vai descarregar no seu corpo físico. Vai descarregar sempre. A gente costuma dizer dentro da doutrina que o corpo físico é o mata-borrão. Ele suga todas as toxinas. Para quê? Para quando o espírito, né, o perispírito, no caso, com a alma, né, a gente chama, desencarnar, o que vai acontecer? Uma grande parte do problema físico está nele, mas eu tenho que alterar o meu comportamento, senão eu não consigo mudar a doença. Eu trago não só as doenças, eu não trago só da minha encarnação passada, é de várias encarnações, né? Tem espíritos
Porque você é acumulativo, né? Sim. Você é acumulativo. Tem pessoas que não é uma coisa que apaga e acabou, né? É um processo de soma. O câncer, que é ela é evidente porque ela choca, né? O Sim. câncer choca. Você, quando fala em câncer, você acha que você já morreu, né? Tem gente que se cura de câncer, mas quando você recebe a notícia, você fala, estou morto, né? Sim, hoje a maioria hoje a maioria tem cura, né? Hoje maioria. não, tem cura, Sim, mas muitos têm cura, mas a gente, o que vem na nossa mas mente... assusta. Tem pessoas que vêm trazendo isso há várias encarnações. Porque ela não modifica Ela a sua não forma de modifica. ser. Muitas vezes... Câncer o que é? Mágoa, ressentimento? O câncer, um dos motivos do câncer que está comprovado é mágoa, rancor. Ela traz. Por quê? Porque as nossas células, nós temos a mitose e meiose, que é quando uma morre e nasce, né? Uhum. Então a célula, ela tem energia fora, na membrana de fora e na membrana interna. E essa energia é alimentada pelas nossas emoções. Quando a gente se intoxica com a emoção, gera um monte de neurotransmissores, corticoide, que ficam no organismo. E essas células absorvem, entendeu? E você expelir uma toxina orgânica, você expele através do suor, através das fezes, através da urina, você consegue expelir alguns. Agora, a vibracional você não consegue expelir, né? A não ser através de atitudes, que é o teu comportamento. Então, é isso que eu ia falar, atitude ou na forma de pensar e pensamento? Porque são coisas distintas. a atitude ela é gerada pelo pensamento, Sim. concorda? Você vai, não adianta você Mas ter é o pensamento que gera atitude. Sim. Então não é adianta você ter uma atitude, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma atitude de fazer sopa lá no centro e sair dando para todo mundo. Né? Eu acho que com isso eu estou falando caridade. E como o Kardec falou, sem caridade não há salvação. Só que não é bem assim. Não adianta nada eu sair dando sopa, né? Chegar em casa, brigar com a mulher, xingar o filho, brigar com a sogra, com o papagaio, com o periquito, todo mundo, lá tem uma pessoa insuportável. Como as pessoas que muitas vão na missa, né? Fala, pronto, estou em paz com Deus. Não é? Né? Tipo Herodes, né? Que Herodes, ele pegava o dízimo dele, que era o carneiro, e falava para o padre, o ancião assim, ó, tá, eu vou errar amanhã, então já está pago hoje, tá, não devo nada, não deve nada. Entendeu? E não adianta a gente ser assim, fazer a caridade achando que nós estamos apagando algo. Não é assim que funciona. Né? A gente tem que fazer, primeiro, fazer porque quer fazer, porque enganar a gente não engana ninguém. Né? Não, eu quero fazer, porque a nossa maior missão, ô Jadir, nossa maior missão é conosco, não é com as pessoas. Porque eu tenho que me tornar, não uma pessoa melhor que os outros, que a gente está buscando, né? Eu quero ser melhor que todo mundo. Não, eu tenho que ser melhor para os outros. Quando eu começo a fazer isso, esse é o medicamento que começa a me desintoxicar, me melhorar como pessoa. Automaticamente o organismo vai se recompondo. Então, sim, respondendo a sua pergunta, nós trazemos esse karma, né? Que seja, essa situação do passado. Eu vou conseguir resolver no presente? Hoje? Não sei. Porque se eu não mudar, eu vou continuar com esse problema em várias e várias encarnações. Então, o pensamento é importante, mas o comportamento diz quem eu sou. E 2 pontos que a gente pode acrescentar no pensamento é a sinceridade do perdão e da gratidão, né? Sim. Eu vi pesquisas científicas com médicos cientistas que a gratidão verdadeira, em todos os sentidos, ela traz enormes benefícios para a saúde, mas enormes. Sim. Né? Então isso é uma realidade. É uma realidade. É um sentimento, é um comportamento, né? Por exemplo, mas o que é gratidão? Porque as filosofias orientais, elas apregoam isso com muita veemência, né? Sim, sim. Perdão, não a outra pessoa, mas também a si próprio. Principalmente. A si próprio, principalmente. Né? E a gratidão. Principalmente. Porque eu perdoar o outro é difícil, mas é muito mais difícil eu me perdoar. É muito mais difícil. E tem um detalhe que a gente precisa virar a chavinha sobre relação à gratidão. A gente acha que gratidão é acordar de manhã, agradecer pela vida, pela saúde, pela comida.
Não. Também. Também, Também. lógico, também, com certeza. Foi bom você me corrigir, também. Porém, Madre Teresa, né, ela falava o seguinte, que é muito mais valoroso as mãos que ajudam do que a boca que ora, né? Então, a gratidão é você partilhar com o outro Com ações. o que você tem, né? Que eu digo não é só coisas, é o emocional, é o carinho, Uma é o palavra olhar, às vezes, né? né? Uma palavra às vezes, A né? palavra às vezes é muito uma palavra às vezes colocada no ponto certo, você muda uma vida inteira. Muitas vezes a palavra é o mais importante de tudo, né? Exatamente. Para uma pessoa que está passando um momento difícil, né? Sim. Às vezes um simples abraço, viu, Jadir? É. Só um abraço a pessoa se sente acolhida. Não precisa nem falar às vezes. Não precisa né? nem falar. Não precisa nem falar. A energia é muito verdade. grande. Bacana, que programa bacana fizemos hoje. Estou saindo satisfeito daqui hoje, Newton. Eu quero passar seu contato. Você falou, eu tenho pouco tempo para você. Você consegue explicar Não, em 30 segundos? Você me pediu que queria dar É que nós estamos, agora em agosto, ainda vou definir a data e o local, né? Eu vou justamente tratar sobre esse assunto. Mas quem quiser, liga para ele, Sim, manda sim, mensagem no liga pra WhatsApp mim. ou no Instagram, né? No Você vai Instagram, colocar. mas de preferência no meu WhatsApp, que aí Tá. eu vou fazer, como as vagas são limitadas, E o que é? Explica pra gente. Então, eu vou falar justamente sobre isso, falar e tentar fazer um tratamento a respeito disso, da ressignificação celular através do comportamento emocional. Ressignificação celular através do comportamento emocional. Tá. Então, a gente vai... Basicamente, falamos um pouco sobre isso. Então, o que acontece? Como nós falamos agora, toda a disfunção orgânica é provocada por um comportamento, um modo de pensar, uma atitude que está, de alguma forma, corrompida, né? E a gente vai fazer esse processo de ressignificação através de uma anamnese, conversando, e aí o que acontece? Em mudança do comportamento, as energias do corpo, ela começa a se modificar, viu, Jadir? Bom, então você vai fazer isso gratuitamente. Gratuitamente. Não paga nada, né? Ele não sabe quando e nem onde. Então, vamos dar o seu contato locais, agora? né? Mas a pessoa... É só te mandar um WhatsApp, né? Isso, manda WhatsApp, porque eu preciso da inscrição. Tá. Se inscrevendo, depois a gente contato com quem tiver. Beleza, então vamos dar o contato? Então vamos começar. Então o nome do meu convidado, Newton Júnior, o WhatsApp dele, anote aí, pega a canetinha para você mandar mensagem, se quiser participar, é de graça, 13, que é o DDD, 99664 5898, tá? 13 99664 5898. O Instagram é Newton Júnior, então é NJ, tá? Você vai colocar lá NJ Psicanalista, esse é o Instagram. E no YouTube é o nome dele, Newton Júnior Psicanalista, tá bom? Deixa eu dar o tema da semana que vem. Na próxima semana estarei trazendo aqui o assunto depressão, ansiedade e dicas em geral para a saúde, com a Simone Parisi Sandal, que ela esteve aqui, ela é farmacêutica, esteve aqui o ano passado, e ela ganhou um monte de fãs e seguidores. Muita gente depois me encontrou na rua falando que adorou a Simone e as dicas que ela deu para a saúde foi fantástico, tá? E ela vai vir junto também com uma fisioterapeuta, Fernanda Afonso Dias, especializada em medicina tradicional chinesa, para falar sobre depressão, ansiedade e dicas em geral para a saúde. Newton, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, Adil. Foi delicioso o bate-papo contigo. Parabéns mais uma vez e obrigado por ajudar aqui, trazer uma boa palavra ao Fronteiras da Ciência. Muito obrigado. Te agradeço. E agradeço você, amigo de casa, pelo carinho de sempre, pela audiência, e só posso desejar a você gratidão, paz, saúde e prosperidade.